Fala, galera da Frute! Muito bom, tá iniciando mais um semestre. Espero que todos estejam aí preparados para nossa jornada aí do conhecimento sobre fruteiras. Eu vi no grupo aí do WhatsApp, né? Tem muita gente conhecida que já me conhece, que eu já conheço, que já fizeram disciplina comigo, né? Mas para quem não sabe, eu sou a professora Leila, sou engenheira agrônoma. Sou formada pela Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa e agora, né, sou aqui, componho o corpo docente do nosso querido IFTO de Anópolis, né? Então, na minha jornada acadêmica aí, eu quase sempre trabalhei com fruticultura, né? Então, fruticultura é a minha área de fato. Para quem já fez outras disciplinas comigo aí, né, talvez não tenha sido bem minha área, mas agora fruticultura é o que eu gosto, né? É o que eu me dediquei minha vida acadêmica inteira. E eu dou aula de fruticultura, né, com bastante prazer, porque realmente é o que eu gosto. No doutorado, trabalhei com melhoramento, né, mas foi melhoramento de fruteiras. Então, por isso, eu dou aula também de melhoramento. Agora eu estou sem a disciplina de melhoramento, porque eu peguei a coordenação e passei melhoramento para o professor Valdir. E agora também eu tô, né, à frente da gerência de ensino aí do campus, aí acaba que a gente tem que ficar com uma carga horária mais baixa para se dedicar a outras atividades, né, de gestão do campus. Mas enfim, bora lá, falar um pouquinho sobre nossa disciplina. Nossa disciplina, então, é uma disciplina de 80 horas, né, vocês viram lá. São 4 horas semanais, então é um tempo comparativa a outras disciplinas, é um tempo relativamente alto, a carga horária dela é alta. E eu vou dizer a vocês que ainda não é suficiente para a gente ver tudo que precisa se ver de fruticultura, né? Porque existem muitas fruteiras, cada uma com suas particularidades, né? Então, em outras universidades, inclusive, a gente vê que existe mais de uma disciplina de fruticultura, tem disciplinas optativas de fruticultura, mas, né, a gente tenta fazer o melhor possível aqui nessas nossas 80 horas, nessas 4 horas semanais. Eu costumo dividir a disciplina em duas partes, né? A gente faz uma parte inicial, que eu chamo de fruticultura geral, né? E aí a gente dá uma abrangência aí sobre toda a fruticultura, né? A gente generaliza o que dá para generalizar dentro de fruticultura. Mas o que dá para generalizar em fruticultura não é muita coisa. Porque se você parar para pensar, né, um pé de abacaxi é totalmente diferente de uma bananeira, que é totalmente diferente de um pé de laranja. Então aí, né, os tratos culturais, o manejo da cultura é totalmente diferente. Então, por isso que o ideal em fruticultura é a gente estudar cada cultura separadamente, tá? Então, a gente faz uma parte de fruticultura geral e logo depois a gente entra no estudo de culturas específicas. A gente buscou trabalhar com as principais culturas aqui da nossa região, né? É o sudeste do Tocantins. Então, a gente tem trabalhado com bananeira, citros, né? Citros aí, para quem não sabe, citros é o grupo de plantas, né? Grupo das plantas cítricas. Então, quando eu falo citros, eu vou estudar sobre laranja, limão, tangerina, pomelo, né? Então, tem diversas espécies aí que se incluem nesse grupo. A gente vê um pouco também sobre mangicultura, né? Que é o cultivo da mangueira. Numa parte mais ao final da disciplina, a gente faz alguns seminários, né, onde a gente divide outras culturas para cada grupo, e aí cada grupo dá para a gente uma aula sobre aquela cultura. Aí a gente busca colocar abacaxizeiro, maracujazeiro, a videira, né, que mais? Coco, né, a cocoicultura. Então, a gente divide a disciplina dessa forma. Faz uma parte bem inicial, bem introdutória, né, de fruticultura geral,
e aí logo depois a gente entra para falar de culturas específicas, tá ok? Bom, o primeiro bimestre a gente finaliza com a cultura da bananeira, então a gente faz, não, perdão, a gente faz fruticultura geral, bananicultura, citricultura, finaliza o primeiro bimestre. Faremos uma avaliação. Então, no primeiro bimestre a gente vai ter uma avaliação e vamos ter também atividades que vão ser desenvolvidas aí ao longo do bimestre. Para o segundo bimestre, a gente faz também uma outra avaliação quando a gente tiver a cultura da mangueira, e aí a outra nota é composta pelos seminários que vocês vão apresentar, tá? Esses seminários vão ser mais para o fim do semestre, mas eu vou já chamar a atenção de vocês para a importância, né? Eu sou bem rigorosa nesses seminários, você tem que tentar abranger tudo sobre a cultura, né? Todo o sistema de produção. Quando a gente fala em sistema de produção de uma cultura, você vai lá desde o planejamento, né? Aí depois você vai produção de mudas, implantação do pomar, tratos culturais desse pomar, até chegar na fase de colheita e pós-colheita, né? Bom, então o primeiro e o segundo bimestre serão divididos assim. Lógico que a gente não faz nada engessado aqui. Quem já teve aula comigo sabe que eu busco sempre me entender com a turma, né? Então, se a turma tiver uma ideia melhor, a gente pode se entender aí, fazer alguma alteração em alguma avaliação. Então, a gente busca transmitir o conhecimento, né? E na hora de eu obter o retorno de vocês, ver se vocês conseguiram obter esse conhecimento, eu costumo ser um pouco maleável, né? Já que eu sei que nem todo mundo adquire conhecimento da mesma forma. Enfim. Bom, então faremos assim, né? Teremos aulas síncronas semanalmente, né? Nossas aulas estão marcadas para as quartas-feiras, às 19 horas. As aulas síncronas, né, que são aqueles momentos que teremos junto, eu vou procurar fazer aulas relativamente curtas, tá? Porque apesar da gente ter 4 horas semanais para disciplina, eu acho que se a gente faz uma videoaula aqui, se a gente fica mais do que 1 hora, acaba que fica cansativo, vocês não conseguem mais prestar atenção, né? E aí acaba que prejudica essa absorção de conhecimento por vocês. Então, serão aulas curtas, né? Mas o conteúdo ele vai ser complementado por meio de materiais que vão ser disponibilizados lá na nossa plataforma, que é o Moodle, beleza? Então, estejam atentos, participem das aulas, acessem os materiais que eu coloco no Moodle, porque no ensino remoto a gente sempre fala que o estudante ele é agente do próprio conhecimento, né? Justamente porque a gente coloca um material lá no Moodle e aí vocês que têm que ter a consciência de vocês que vão ter que acessar esse material, porque senão vocês vão acabar ficando deficientes aí em certas partes que necessitam ser aprendidas, tá ok? Fruticultura é uma disciplina bastante importante, tá, gente? Quem é aqui da região conhece aí o Projeto Manuel Alves, né? Então, é uma parte do agronegócio que movimenta bastante dinheiro, tem uma boa parte do PIB aí que a fruticultura que é responsável. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, voltando a falar das nossas aulas síncronas, né? Na próxima semana, na quarta-feira, é quarta-feira de cinzas. Apesar de não termos festejos de carnaval, né? No nosso calendário, a quarta-feira de cinzas, ela está como ponto facultativo, né? Ponto facultativo, vocês já sabem que costuma não ter aula no IF, tá? Diante disso, né? Como é ponto facultativo, não haverá aula, mas o calendário prevê sábados letivos, tá? Para não dar aula para vocês num sábado, eu vou passar uma outra atividade, além daquela diagnóstica que já está lá no Moodle, para vocês fazerem essa atividade e vai ficar como a aula da próxima semana. O que será essa atividade? Vocês vão fazer para mim, vão fazer um levantamento do panorama da fruticultura
no mundo, no Brasil e no Tocantins, tá? Quando eu falo fazer um panorama, é falar como que tá a produção, né? Então, vocês vão me trazer dados de produção. Quanto que o Brasil produz de frutas? Quais que são as frutas mais produzidas, né? Quando eu falo do cenário mundial, o Brasil está em que lugar? Está ocupando que lugar na produção de frutas, né? Tocantins, o que o Tocantins produz mais? Tocantins tem destaque na produção de alguma fruta aí no cenário nacional? Como é que tá? Então, vocês vão me trazer esses dados, né? Já para chamar a atenção de vocês, né? Eu pedindo esses dados, vocês pesquisando sobre isso, vocês já vão começar a se ligar na importância que a fruticultura ela ocupa aí no cenário de produção agrícola, tá ok? Então, essa atividade vai ficar como a aula da próxima semana, tá ok? E aí, na próxima semana, então, não haverá aula, em virtude da quarta de cinzas, e aí o sábado letivo, que seria para repor essa aula, a gente não vai precisar repor, porque vai ficar como sendo essa aula introdutória, tá? Da importância econômica da fruticultura, mundialmente, no Brasil e no Tocantins, beleza? Vou incluir lá no Moodle um tópico para vocês inserirem essa pesquisa. Pesquisem de fato, tá? Não fica copiando do colega. Eu acho que nem cabe mais a gente ficar falando sobre isso aqui, porque a consciência é de cada um, tá? Mas é importante que vocês façam e o conhecimento, então, adquirir conhecimento nesse momento de ensino remoto é muito importante, né? A formação de vocês, então estejam cientes disso. Bom, o vídeo, então, eu queria fazer um vídeo de 5 minutos, já passou um pouquinho do que eu previ, né? Mas então é isso, pessoal. Qualquer coisa, então, tem meu WhatsApp, a gente tá lá no grupo, vamos tirando dúvida, tá? E aí, na próxima semana, sem ser na quarta, na outra, a gente já vai ter nossa aula síncrona, né? E vamos entrar na parte de fruticultura geral, beleza? Então, ó, abraço para vocês, se cuidem. Cuidem dos que estão perto de vocês. Fica com Deus.